Vamos lá então, pessoal. Hoje eu quero discutir com vocês um problema que é o seguinte: existe uma tensão entre o aumento da renda e os graus de felicidade das pessoas? Bom, esta é uma promessa, na verdade, que remonta ao Iluminismo, a filosofia que emergiu na Europa a partir do século 17 e 18, em que os filósofos iluministas garantiam que a era da razão, da ciência e do avanço econômico das nações levaria igualmente a um aumento da felicidade humana. Essa não só era uma promessa, mas praticamente uma garantia de boa parte dos filósofos iluministas. De fato, esse tema permeia a humanidade muito tempo antes, na antiguidade, nos mitos, na própria Bíblia, mesmo em Aristóteles, o tema da felicidade humana está presente. Todavia, talvez vale notar que na nossa era, e especialmente talvez no século XXI, o tema da felicidade, o sonho da felicidade se exasperou. E nesse sentido, um livro que eu gostaria de comentar com vocês hoje é o livro justamente chamado Felicidade, do economista, filósofo, professor e escritor Eduardo Gianetti da Fonseca, ou simplesmente Eduardo Gianetti. O Eduardo Gianetti, ele é um economista, formado em economia, formado em ciências sociais, com uma incursão considerável no tema da filosofia e também no tema da história das ideias econômicas, ideias políticas, filosóficas e sociológicas. E esse livro, que ele publicou em 2002, portanto, quando o tema da felicidade na psicologia recém estava surgindo nos Estados Unidos, nos anos 90, lá com Martin Seligman, em que ele é considerado o pai da psicologia positiva. Martin Seligman foi presidente da Associação Americana de Psicologia e ele trouxe o tema da psicologia positiva como uma área de estudo da psicologia tradicional. E a partir dele floresceu uma série de literatura em torno da psicologia positiva, da neuroeconomia, da psicologia comportamental. Daniel Kahneman, Nobel em Economia, ali no início dos anos 2000, justamente ele é um psicólogo que foi laureado com o Nobel pelas suas contribuições nessa relação entre psicologia e economia, ou então economia comportamental. Os papers do Daniel Kahneman, que lhe consagraram o Nobel, remontam ao fins dos anos 70, anos 80, que depois ele veio a escrever aquele livro Rápido e Devagar, publicado no Brasil, famoso, muito lido ou muito citado por aí. Mas, na verdade, toda essa pesquisa do Daniel Kahneman remontava aí aos anos 70 e 80, quando esse tema ainda era restrito a artigos acadêmicos. Muito bem, o livro Felicidade, do Gianetti, é um livro muito instigante, muito interessante, inclusive no seu formato, porque o Gianetti escreveu ele numa forma de diálogo entre 4 personagens que são amigos da faculdade, já mais velhos. Então, ex-colegas de faculdade que resolvem se reencontrar para estabelecer conversas, diálogos realmente de viés filosófico. E esses 4 personagens, eu menciono aqui o perfil deles: a Leila, que é uma estudiosa de ética clássica, mãe, jornalista freelance, professora universitária; o Otto, que é um economista liberal, bem-sucedido no mercado financeiro; o Alex, que é um filósofo analítico, ex-marxista,
E o Melo, que é um erudito historiador de ideias, que leu muito, atualmente desempregado. De fato, para quem conhece o Eduardo Gianetti, você percebe que esses 4 personagens do livro nada mais são do que 4 nuances, 4 facetas da própria identidade do Eduardo Gianetti. Um economista, filósofo, historiador das ideias, que se integram aqui nesse livro representando 4 personagens que vão estabelecer uma discussão filosófica em torno do tema da felicidade. E o livro é dividido em 4 capítulos, ou 4 diálogos, 4 sessões de encontros em que esses amigos se reúnem a partir de um texto que cada um escreve como motivador da reunião. E a partir desse texto, que é entregue previamente para todos, e o texto é escrito por cada um dos personagens, eles começam a discutir o tema da felicidade a partir do texto que foi distribuído. Então é um livro muito interessante, é muito agradável de se ler, é uma leitura prazerosa até, muito bem escrito. Eu gosto do estilo do Eduardo Gianetti de escrever. Aliás, ele mesmo foi condecorado em 2021 ou 22, acho que 21, se não me falha a memória, como um membro aí da Academia Brasileira de Letras. Então, o livro ele tem uma provocação inicial que é justamente essa tensão entre progresso econômico, material, da renda das pessoas e a felicidade humana. De fato, existe uma pesquisa que mostrou que a partir de um certo nível de renda, o aumento da renda das pessoas não reflete num aumento da sensação, do testemunho de felicidade das pessoas. De fato, a partir do nível baixo de renda, novos aumentos de renda promovem e influenciam de fato a felicidade. Mas a partir de um certo nível, não. E esse é o problema do livro. E ele começa discutindo justamente a provocação iluminista, que lá no século XVIII não só nos prometeu, mas praticamente nos garantiu que sim, agora com a era da razão, da ciência, do capitalismo, a humanidade poderia se aperfeiçoar a tal nível que alcançaríamos a plenitude humana, ou seja, a felicidade plena. O que acontece é que no século XX, pelo menos, na verdade antes disso já se percebeu, que o projeto iluminista, nesses termos, fracassou. Em que pese todo o avanço tecnológico, científico, econômico que de fato a civilização ocidental experimentou nesses últimos 300 anos, parece que a felicidade humana não avançou correspondentemente. Muito pelo contrário, os índices de doenças psíquicas, emocionais, depressão, suicídio, insatisfação, aumentaram à medida que nos tornamos mais ricos e prósperos. Ora, o que será que fracassou no projeto iluminista, racionalista e cientificista? Ou ele em si mesmo já é um projeto condenado ao fracasso justamente por depositar no avanço científico, tecnológico e econômico a felicidade humana? Essas são questões que o livro inaugura a discussão, tanto dessa perspectiva filosófica da história das ideias, de cosmovisão, quanto trazendo dados muito interessantes a respeito das pesquisas que surgem no século XX, a partir notadamente da década de 70 e 80, em torno do tema do bem-estar subjetivo e níveis de renda. Então o livro vai se desdobrando nesse tema, trazendo muita informação interessante, uma discussão em torno da história das ideias que remonta lá aos clássicos, até mesmo a poesia, a filosofia clássica, entra na modernidade em cheio. De fato, esse é o próprio início do livro, né? As ideias iluministas que propunham essa ideia de que o progresso econômico e científico
e tecnológico nos garantiria, nos traria a felicidade plena, e vem até os dias de hoje, ou pelo menos até fins da década de 90, já vista que esse livro foi publicado em 2002, então até o fim do século XX, nesses temas da psicologia comportamental, neurociência que se tinha descoberto e publicado até então. Então a literatura que o Eduardo Gianetti se estriba para discutir esse tema, ela é realmente muito rica, muito erudita. E claro que nesses últimos 20 anos, o próprio tema da psicologia positiva se desenvolveu muito. Ele surge mesmo ali nos anos 90, né? E nos anos 2000, 2010 em diante, ele evolui mais ainda. Mas o livro pega esse início da discussão, então, de fato, é muito, muito interessante o que o Gianetti nos traz aqui, traz insights, reflexões, muito bom através desses diálogos. Uma coisa que me incomodou no livro, mas que eu perdoei o autor, haja visto ele ser um pensador humanista laico, né, é que justamente o Gianetti ele não discutiu no livro a perspectiva cristã de felicidade. Porque a felicidade é um ponto importante também na perspectiva cristã. E, ademais, a cristandade pautou aí pelo menos 800 anos da história do Ocidente. O Ocidente não é a história clássica lá da Grécia e depois ali com o início do cristianismo dá um pulo e nós viemos parar aqui no século XVI ou XVII. De fato, a civilização ocidental foi moldada pelo cristianismo. E este cristianismo moldou e construiu uma civilização inteira na Europa por quase 1000 anos. E essa civilização se desenvolveu, se aperfeiçoou, se aprimorou, teve seus contornos, baseado justamente numa perspectiva religiosa. A vida cotidiana, a vida familiar, a vida do trabalho, a vida política, ela era estruturada de acordo com um ordenamento religioso, metafísico, sobrenatural. E o tema da felicidade também estava embutido aí, porque a partir do ano 800 em diante, até 1400, estamos falando aí de 600 anos, 700 anos, a civilização ocidental europeia floresceu extraordinariamente. Se desenvolveu culturalmente, materialmente, filosoficamente, e tudo isso graças à influência positiva da Igreja Católica na civilização ocidental. Então, há uma lacuna grave no livro Felicidade aqui do Gianetti, já que ele se propõe a discutir esse tema desde a era clássica, antiga, mas ele tem esse gap aí realmente grave, né? Mas, como eu falei, eu perdoo o Eduardo Gianetti porque ele é de fato um pensador laico, um humanista laico. E como todo bom humanista laico, ele acaba por cometer esse pecado, esse problema que é ignorar ou, no extremo, até desprezar justamente um período tão rico da história da civilização ocidental, que é a cristandade e tudo o que decorre e o que aconteceu de fato na história nesse período aí tão importante para a nossa civilização, mas que justamente depois do período moderno, século XVI, XVII em diante, com o Renascimento, com o Iluminismo, que é onde inicia o livro aqui, nós fomos perdendo. E a perspectiva religiosa cristã foi só decaindo, 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 e foi sendo substituída por uma cosmovisão laica, ou dito de outro modo, uma cosmovisão justamente materialista, experimentalista, racionalista, economicista. Como diria René Guénon, o reino da quantidade, em substituição a uma perspectiva transcendente da vida humana, como são as sociedades tradicionais, e destacadamente como foi a cristandade. Muito bem, dito isso, que seria e é o meu problema com a felicidade, aludindo aqui a felicidade ao livro do Gianetti,
No mais, o livro realmente é muito interessante. Eu gosto muito do Gianetti enquanto um escritor humanista, um pensador humanista. Ele realmente traz insights, contribuições, provocações muito interessantes. E esse é um livro assim que eu reli ele agora. A primeira vez que eu li ele foi em 2008. Já faz mais aí de 10, 12 anos que eu li ele. E eu reli agora ele porque o tema da felicidade voltou muito à tona, né? Sobretudo depois da pandemia, em 2020. E eu andei lendo vários livros que eu acho que em breve eu vou trazer para vocês aqui em torno desse tema da felicidade, inclusive dessa ilusão louca da venda da felicidade e da liberdade geográfica e liberdade financeira e da felicidade plena que coaches estão vendendo por aí, que não é o caso do Eduardo Gianetti, muito pelo contrário, ele não tem nada de coach aqui nesse livro dele. É realmente um livro de um pensador, de um humanista, economista, filósofo que se debruça para discutir realmente assim filosoficamente o tema da felicidade. E não está propondo soluções aqui de vida fácil e de libertação das suas limitações, mas o livro contribui com inúmeras coisas e essa tensão, ou como ele chama aqui, essa permuta civilizatória entre progresso de um lado e felicidade do outro, é um tema interessante e ele avança muito aqui, traz excelentes contribuições e reflexões para a nossa vida particular, bem como para a nossa vida em sociedade e para nós refletir o próprio mundo que a gente vive, o regime econômico, a sociedade, a cultura, onde que a gente está se pautando aí as nossas vidas cotidianas, em termos de cultura e de valores. Beleza, pessoal? Então, eu fico por aqui. Fica realmente a sugestão de leitura desse livro muito instigante, aliás, como os demais livros do Eduardo Gianetti valem a pena ser lidos. Tá bom, pessoal? Se você gostou dessa dica, desse comentário, curte o vídeo, divulga aí com seus amigos e até o próximo.